Voltamos diretamente do E-Show, aqui em São Paulo, no Transamérica Expo, e agora nós vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema que interessa a todos nós do comércio eletrônico, varejistas virtuais, que é o atendimento ao consumidor. De que forma você se relaciona com o seu consumidor? De que forma você entra em contato com o seu consumidor? Você consegue acompanhar as trocas de e-mail? Você consegue fazer esse follow-up do que você tem, a resposta que você tem que dar, por exemplo? Você controla a conversa por chat? Você faz isso na sua loja virtual? Se não faz, existe uma empresa brasileira, 13 anos de mercado, que faz exatamente isso. Chama Neo Assist. E aqui comigo o Albert, que é da Neo Assist, que vai contar um pouco para vocês de como é que ele presta esse serviço para as lojas virtuais, para os e-commerce no Brasil e como é que você consegue implantar isso dentro da sua empresa. Albert, obrigado. Bem-vindo ao Bate-Papo Digital. Obrigado você. E você pode contar um pouco para a gente do segredo do sucesso, de como atender melhor o consumidor? Claro. O grande segredo é atender bem o cliente, né? E parece ser uma coisa simples, mas que geralmente a gente acaba falhando em pontos básicos, né? Então, basicamente o que a Neo Assist provê hoje é uma plataforma que permite que as empresas conversem com seus clientes através das ferramentas que eu disponibilizo. Então as ferramentas são chat, e-mail, atendimento presencial, telefonia e autoatendimento e as redes sociais. Atendimento presencial também? Presencial também, principalmente pensando na multicanalidade. Tá, né? A gente tem muitos clientes, como por exemplo a Fast Shop, que tem lojas físicas e lojas online. E o cliente, quando ele vai na loja física ou online, ele precisa ser reconhecido como o mesmo. Inclusive quando ele liga, quando ele manda um e-mail, quando ele manda E ele não quer ter que repetir tudo de novo, ele quer que o histórico dele fique dentro de uma plataforma e que as pessoas reconheçam aquilo, em que momento ele está e que estágio ele está. A maior frustração que a gente tem no atendimento, é uma pesquisa recente americana, diz que, assim, que 88% dos consumidores, a maior frustração no atendimento são as barreiras de atendimento. Então o que é uma barreira de atendimento? Ter que repetir a mesma história várias vezes, ter que passar por uma URA interminável e não conseguir falar com alguém. Vou encaminhar para alguém para resolver. Ser transferido, a ligação cair no meio e aí o cliente ter que ligar e falar 500 vezes a mesma coisa. Então pensando em todas essas soluções, todos esses problemas, a gente lançou uma solução muito simples. Por exemplo, a minha telefonia hoje, quando você liga para um cliente meu e entra numa fila de espera, a gente dá o número da sua posição, fala qual o tempo estimado de espera e te dá duas opções. Uma é você esperar na linha e a outra é a gente guardar o seu lugar, você desligar o telefone e a gente ligar de volta callback, né? Quando chegar o seu momento. Então, são coisas básicas, ou como, por exemplo, o rediscar, que a gente chama. Então, você está no meio da ligação com o atendente, o celular caiu o sinal, o atendente pode, pelo botão dele, rediscar e ligar para você não ter que repetir aquela história mais 500 vezes. Então, a gente pensa sempre em soluções fáceis, para o cliente tentar sair um pouquinho mais satisfeito, porque a gente sabe que a relação é um pouco complicada entre empresa e consumidor, cada vez mais. Né? Claro, a gente percebe que o seu foco é também no varejista físico, né? no varejo físico. E isso é interessante, porque são poucos serviços que existem para atendimento do consumidor no varejo físico. E aí você faz nessa multicanalidade, nessa convergência entre o digital, o online e o offline, você consegue atender com as suas ferramentas, tudo isso. Há uma dúvida que eu tenho vocês a Neo Assist nasceu para fazer qual serviço? E que depois foi crescendo e aí vocês chegaram nesse portfólio de serviço interessante, onde que você atende toda a comunicação com o consumidor. Vocês nasceram para fazer o quê? Em 99 a gente abriu um site de busca que chamava Jarbas, eu não sei se você lembra Jarbas, dele. Não, Jarbas é um nome interessante. É um nome interessante. E aí a gente tinha uma equipe de suporte no Jarbas de 4 pessoas. Tá. E aí veio a bolha da internet, a gente obviamente estava no meio também, não teve mais receita. E o primeiro lugar que a gente teve que cortar foi na área de atendimento, mas a gente sempre teve uma preocupação muito grande para atendimento. E na época o meu sócio falou assim, vou desenvolver uma ferramenta de autoatendimento para colocar no lugar do FAQ ou do e-mail que o Jarbas recebe. E aí no primeiro mês de uso, a gente botou uma ferramenta de autoatendimento que nada mais é do que uma barrinha onde você digita uma dúvida de forma natural e o sistema interpreta aquela dúvida e te oferece uma autorresposta. Um algoritmo. Um algoritmo de processamento de linguagem natural, que a gente chama. E aí no primeiro mês a gente teve uma redução de 30% nos e-mails. A gente olhou para aquilo e falou assim, peraí que isso aqui é um produto. Isso aqui tem um produto. Exatamente. Aí só que era 2001 ainda, essa época, a gente olhou e falou assim, quem é a pessoa que mais recebe e-mail hoje no Brasil? Porque 2001 ainda era muito iniciante o saque por e-mail, o saque pela internet. A gente foi atrás da Gradiente, foi o primeiro varejista que a gente conseguiu como cliente. E a Gradiente colocou, na época ele tinha o e-commerce, né, colocou a nossa ferramenta de autoatendimento e a partir daí veio a Neo Assist. Então, a gente era focado em autoatendimento para a web. Conforme o tempo foi passando, a gente foi desenvolvendo outros braços. E aí hoje a gente chegou numa plataforma que eu atendo qualquer canal que o cliente quer ser atendido. Você tem um portfólio enorme de produtos. Enorme. Mas aí vem uma situação que a gente vive hoje, né? Que é o seguinte, que cada vez menos
os clientes estão usando o canal e-mail. E-mail serve para registrar determinada situação. E aí eles usam qual? Redes sociais. Eles usam as redes sociais. E como é que a NeoAssist entra exatamente nesse ponto das redes sociais, que é onde os consumidores estão? Eles querem falar de forma instantânea. Eles querem ser atendidos de forma instantânea. Qual é a ferramenta que você tem para resolver este ponto? Hoje a gente integra as redes sociais de duas formas. Assim, eu vou falar a gente integra as principais, mas assim, falando do Facebook especificamente, tudo que é postado na fanpage eu baixo para minha ferramenta, coloco numa fila de prioridade, identifico o humor do cliente automaticamente e dou uma prioridade para que o operador responda alguns itens mais rápidos que o outro. É uma espécie de monitoramento. É um monitoramento sempre com um algoritmo de inteligência por trás. Para fazer uma ação. E para fazer uma ação. Você identifica e dá uma reação ou uma ação. Isso. Né? E essa ação vai para dentro da empresa com um comando. Pode ir para dentro ou pode ficar só no saque, dependendo da gravidade dela. Então, se for uma coisa entendi. muito grave que envolve o financeiro, eu já consigo automaticamente escalar para o financeiro e exigir uma resposta rápida para devolver para o consumidor. Existe uma outra forma só de integrar, que basicamente é colocar um chat dentro da fanpage do cliente. Então, o nosso cliente tem uma seçãozinha de atendimento, o consumidor clica e começa a ser atendido por um operador sem sair do ambiente Facebook também. Entendi. É um aplicativo. É um aplicativo que eu integro lá dentro. Albert, nós temos assistindo agora esse vídeo muitos varejistas virtuais, agência digital, e claro, fica sempre aquela dúvida, quanto custa? É caro? É acessível? Eu consigo fazer? Minha loja é pequena, eu consigo atender? Eu consigo ter esse serviço na minha loja? Porque o que a gente conhece como varejo virtual, que a gente conhece mais, são soluções de startup americanas. Sim. E aí você entra com essas soluções no Brasil, com suporte local, com atendimento local. E aí eu tenho essa dúvida. É acessível o serviço? Você vende por tipo de serviço ou você vende um pacote inteiro? Como funciona? A ferramenta é 100% modular, então eu tenho clientes que utilizam só algum módulo, por exemplo, mas a gente tem uma versão que a gente chama de Neo Start, né, que na verdade são para as pequenas empresas que estão começando. Essa solução hoje ela começa em R$500 por mês. Esses R$500 por mês, ele dá direito a uma PA completa, com telefone, e-mail, chat, redes sociais. E o telefone é VoIP? Na verdade, ele é um telefone que eu entrego ele pela internet, mas certo. a rede, toda a minha estrutura por trás não é VoIP. Tá, mas ele não tem impulso de telefonia, ele tem dados. Se for ele vai via dados, mas para mim ele chega fisicamente na minha estrutura. E mais um volume de autoatendimento para o site, mais a consultoria. Todo o serviço que a gente presta, a gente é na verdade uma empresa full service. Então, quando você me contrata, eu faço toda a implantação, faço todo o layout, dou todo o treinamento e tem uma pessoa que acompanha mensalmente as métricas do cliente, com reuniões presenciais, para poder levar as melhores formas e práticas do mercado. Muito bem. Bom, pessoal, a gente está convivendo com esse momento da inovação. A gente sabe que inovar é uma coisa muito importante para qualquer site, para qualquer e-commerce, para qualquer empresa. E aí a gente encontra no mercado serviços como esse. Porque você quer saber como inovar? Ouça seus clientes, ouça o que ele fala, a reclamação dele, ouça o que ele tem a te dizer. E aí de repente você pega todas as informações, concentra tudo isso numa plataforma inteligente e de repente você descobre uma maneira de inovar que é resolvendo os problemas dele. Claro. Então, Albert, eu queria te dizer que foi muito bacana, muito instrutivo, né? E quero te dar um livro do Digitox, que é um patrocinador do Bate-Papo Digital, uma revistinha do Digitox. Muito obrigado. E quero dizer que as portas do Bate-Papo Digital estão abertas para vocês, para o que vocês precisarem. E deixa um recado final para quem está nos assistindo. Legal, muito obrigado. Acho que assim, o grande desafio é como atender bem o cliente, e eu digo sempre assim, o cliente ele quer ser bem atendido em qualquer canal. Essa onda que a gente vê hoje de atendimento em redes sociais, do cliente entrando lá e justamente como você falou, é um reflexo do mau atendimento que os clientes tiveram dentro da empresa com e-mail, com chat, com telefone. Se a gente começar a atender bem o cliente dentro de casa, esse canal público ele vai acabar virando um canal muito mais de elogios do que canal de reclamação, expondo e queimando a marca cada vez mais. Então, recebam um e-mail, recebam um telefone, atenda bem aquele caso como se fosse o único e o mais importante cliente da empresa. Ou seja, converta uma crítica em uma venda. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta, Bate-Papo Digital.